Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje o Senhor nos fala através da palavra que está em João, capítulo 1, versículos do 35 ao 42. João 1, versículos do 35 ao 42, que diz assim: No dia seguinte, estava lá João outra vez com 2 dos seus discípulos, e avistando Jesus que ia passando, disse: Eis o Cordeiro de Deus. Os 2 discípulos ouviram-no falar e seguiram Jesus. Voltando-se Jesus e vendo que o seguiam, perguntou-lhes: Que procurais? Disseram-lhe: Rabi, que quer dizer mestre, onde moras? Vinde e vede, respondeu-lhes ele. Foram aonde ele morava e ficaram com ele aquele dia. Era cerca da hora 10ª, aproximadamente 4 horas da tarde. André, irmão de Simão Pedro, era um dos que tinham ouvido João e que o tinham seguido. Foi ele, então, logo à procura de seu irmão e disse-lhe: Achamos o Messias, que quer dizer o Cristo. Levou-o a Jesus e Jesus, fixando o olhar, disse: Tu és Simão, filho de João, serás chamado Cefas, que quer dizer pedra. Palavra da salvação. Então nós percebemos, meus irmãos, que a palavra partilhada hoje, o que o Senhor tem para nós nesta noite, quando nós olhamos para esta palavra, a palavra fala do próprio Jesus, que é o nosso Salvador. Percebam quantas vezes ele é citado e de diferentes maneiras. Aí nesse trecho aparece Jesus, Cordeiro de Deus, Rabi, Mestre, Messias, Cristo. Então, num pequeno trecho, que foi esse que nós lemos, quantas vezes a palavra do Senhor, o nome do nosso Senhor é citado? Porque Jesus, ele é o nosso Salvador. E a palavra de Deus é o próprio Cristo. Então hoje é noite de nos lembrarmos que Jesus é o centro da nossa vida, o centro da nossa igreja, o centro da nossa fé. A nossa fé vem desse Jesus, desse Messias, desse Cristo, desse Deus que se fez homem e nunca se valeu da sua humanidade, né? Nunca se valeu na sua humanidade, né? Como Deus que era. Nunca. Viveu como homem. Sofreu como homem. Padeceu como homem. E é isso que ele vem falar para nós nesta noite. Que nós precisamos estar em intimidade com ele. Para que só desta maneira, só desta forma, nós conseguiremos viver esse Cristo e falar para as outras pessoas desse Cristo. E aí a palavra começa no 35 dizendo assim: No dia seguinte, estava lá João outra vez com 2 dos seus discípulos. E avistando Jesus que ia passando, disse: Eis o Cordeiro de Deus. Os 2 discípulos ouviram-no falar e seguiram Jesus. Agora vocês imaginem. João está passando com 2 pessoas, vê Jesus e diz assim: Eis o Cordeiro de Deus. E naquele momento que ele diz, eis o Cordeiro de Deus, as 2 pessoas que estão com ele são tocadas imediatamente. Aí eu estava imaginando, quando eu orava aqui por essa partilha, e pensando assim, como João deve ter pronunciado esta expressão, eis o Cordeiro de Deus. Com tanta propriedade, com tanta intimidade, com tanta fé, que do momento que ele se expressa, os 2 que estão com ele são tocados. Eles são tocados e eles querem seguir Jesus.
Então percebam a grandeza e a importância, não de uma fé que a gente professa por repetir, eu sou cristão, mas da força que tem a palavra do Senhor como uma flecha certeira no coração de quem está à nossa volta. Então hoje, nesta noite, o Senhor nos fala que nós precisamos anunciá-lo, nós precisamos levá-lo ao mundo. O mundo está esse caos que todos nós vimos todos os dias. Nós, como pessoas que conhecemos esse Jesus, que cremos nesse Jesus, temos o dever, a missão de levar Jesus ao mundo. Como João proclamou, eis o Cordeiro de Deus, com tanta fé que as pessoas que estavam com ele se sentiram tocadas e quiseram saber: quem é esse Cordeiro de Deus? Quem é esse Jesus que ele fala com tanto amor, com tanta fé, com tanta intimidade? E continuando aí no versículo 38. Voltando-se Jesus, aí quando Jesus percebe, né? Ele se volta. Então, voltando-se Jesus e vendo que o seguiam, falou: tem mais gente me seguindo, né? Tem mais dois aqui que não estavam. Aí Jesus pergunta: que procurais? E aí eles respondem: Rabi, que quer dizer mestre, onde moras? Todos investigativos, né? Querendo saber onde Jesus morava. Onde moras? Aí Jesus diz: vinde e vede. Respondeu-lhes ele. Foram aonde Jesus morava e ficaram com ele aquele dia. Era por volta de 4 horas da tarde. Eles ouviram João falar de Jesus. Ponto. E aí eles falam com Jesus, começam a seguir, já vão criando o quê? Uma intimidade, né? Eles ouviram falar e já foram seguindo Jesus. E aí eles perguntam para Jesus assim: onde é que você mora? E se a gente pensa no nosso tempo, né? Claro que Jesus os levou a uma casa física, a um lugar físico, né? Mas e hoje? E se a gente pergunta assim: onde Jesus mora na tua vida? Não precisam responder, só reflitam. Jesus mora só nas tuas palavras? Jesus mora só nas tuas ações? Ou será que Jesus mora no que você fala e no que você faz? Então hoje o Senhor vem nos perguntar: onde é que ele está morando? Aquela época, ele levou os dois à casa dele e passaram o dia inteiro. Mas hoje ele vem dizer assim: a minha casa é o coração de vocês. E vocês não vão passar só aquele dia inteiro comigo, não. Vocês vão passar a vida toda e a eternidade. Porque eu não morri em vão. Eu morri para que vocês tivessem vida. E vida em abundância. E vocês precisam levar Jesus ao mundo. Vocês precisam falar de Jesus. Vocês precisam estar em intimidade com Ele. Na verdade, nós, porque eu também estou nesse lugar. É fácil? Não é fácil. Mas nós temos que tentar. E aí, continuando no versículo 40, André, irmão de Simão Pedro, era um dos dois que tinham ouvido João e que o tinham seguido. Então percebam, João fala com Jesus, né? Eis o Cordeiro de Deus. E aí os dois ficam, né, com aquele sentimento, com aquela alegria de querer estar com Jesus e começam a seguir Jesus. Um deles, que é o André, que estava seguindo Jesus porque ouviu João falar de Jesus, o que o André resolve fazer? Ele vai lá e procura o irmão dele, porque ele gostou tanto, ele se sentiu tão bem naquela presença, que ele vou lá, vou chamar o meu irmão. E aí ele vai até o irmão e disse: olha, achamos o Messias, que quer dizer Cristo. E aí ele pega o irmão e leva até Jesus. Quando o irmão de André chega até Jesus, Jesus olha para ele fixamente e diz assim: tu és Simão, filho de João, porque Jesus nos conhece.
Simão não conhecia Jesus, mas Jesus o conhecia, ó, faz tempo. Da mesma forma que ele nos conhece. E ele olha fixamente para Simão e diz: serás chamado Cefas, que quer dizer pedra. E aí eu não preciso complementar a importância de São Pedro para a nossa fé, para a nossa religião. Então vejam que uma palavra vinda de um coração cheio de fé, cheio de amor pelo Salvador, vai servindo como uma corrente de alegria, uma corrente de amor. Todas as vezes que nós falamos de Jesus e todas as vezes que nós vivemos o que falamos, vivemos esse cristianismo, né? Que cristianismo é estilo de vida, não é título. Sempre falo isso, vou falar para o resto da vida. Então, cristianismo é na ação. Não adianta você saber a Bíblia de cor e salteado. Capítulo tal, versículo tal. E na hora de agir, na hora do vamos ver, não é nada daquilo. Então Jesus hoje nos convida a anunciá-lo. Ele nos convida e ele nos relembra que ele se deu por nós, que ele morreu para que nós tivéssemos vida, que ele nos conhece e que é a palavra dele que cura, salva, liberta. Cada vez que a gente lê a palavra do Senhor, nós somos curados. Ainda que seja o mesmo capítulo e o mesmo versículo, o Senhor nos cura e o Senhor nos transforma. Que nós possamos, essa semana, ser transformados, assim como Pedro foi transformado nesse encontro com Jesus, onde ele deixa de ser Simão e passa a ser chamado Cefas. Que esse encontro verdadeiro de intimidade com o Senhor nos transforme profundamente e que nós tenhamos força e fé cristã para anunciar Jesus ao mundo que está extremamente adoecido. Glórias e louvores a ti, Senhor.